voltando então com o exercício, agora a gente vai fazer tudo mesmo no Illustrator. Eu vou então usar cores assim bem aleatórias, tá? Eu não vou me preocupar com aparências e nada, só pra gente focar nos comandos. Aí eu vou pedir depois que vocês façam uma paleta de cores mais organizada que a minha. Bom, eu vou então usar como base aqui um retângulo, aqui, ferramenta retângulo. Eu vou aumentar um pouco aqui o traçado para vocês enxergarem melhor, e para isso eu vou usar janela traçado. Eu tô colocando aqui, pessoal, só para ficar visível para vocês, não precisa fazer essa mesma, não precisa mover as coisas do jeito que eu tô fazendo, tá? Só para ficar mais visível. Então, eu vou colocar aqui um traçado igual a 3 e vou colocar o preenchimento que tiver aqui. Agora eu vou fazer o desenho em cima do rosto do leão. Bom, não tô enxergando muita coisa, né? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar ele pro lado e depois eu vou desenhando e colocando as coisas em cima do retângulo que eu tô fazendo aqui, tá bom? Bom, próximo passo que eu vou fazer então vai ser desenhar os olhos. Para os olhos a gente vai usar a ferramenta elipse. Eu só vou trocar de cor aqui para enxergar, né? E aí eu desenho e vocês podem ver que eu estou desenhando uma elipse, não um círculo. Aí vem o nosso primeiro comando. Para fazer um círculo, vocês podem manter o Shift pressionado, que aí ele vai desenhar o círculo com o tamanho igual dos dois lados, né? Bom, então agora vocês têm a questão de que o círculo está um pouco maior do que vocês gostariam, e aí vocês vão ver, vou aproximar aqui, vocês vão ver que tem umas alças na volta do objeto, e aí vocês, se mantiverem o Shift pressionado, ele faz a escala proporcional. Se vocês não mantiverem o Shift pressionado, ele vai fazer uma escala livre. Se vocês mantiverem o Alt e o Shift pressionados, ele vai fazer a escala a partir do ponto do meio. Então, aí vocês conseguem, de repente, estimar melhor o tamanho. Ok, agora eu vou fazer a parte de dentro. Para isso, eu vou usar Ctrl+C, Ctrl+V, que é um atalho que todo mundo conhece, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, o Illustrator, ele cola aqui, por acaso ele colou em cima do outro olho, tá? Mas isso foi só uma coincidência. Ele cola, na verdade, no meio da tela. Então, se vocês quiserem, por exemplo, que ele cole em cima, vocês vão fazer Ctrl+C, que é copiar, e Ctrl+F, que é colar na frente. Vocês podem ver que Ctrl+F aqui, ó, Paste in Front, para quem tem o Illustrator em inglês, tá? Ele tá aqui no menu editar, mas vocês podem usar esse atalho, ele é super importante. Então, Ctrl+F de colar na frente ou colar atrás, Ctrl+B de Paste in Back. Bom, então agora a gente tem dois círculos, um em cima do outro. Eu vou trocar de cor de novo aqui, só pra gente ter a diferença. E aí, se eu usar o Alt e o Shift, eu consigo reduzir proporcionalmente. E aqui vocês vão colocar ele mais ou menos onde vocês acham que tem que ficar, com o tamanho que vocês acham que tem que ficar. Bom, aqui vocês estão vendo que a gente reduziu o círculo e reduziu também, vamos aproximar ainda mais aqui, reduziu também o tamanho do contorno. Então eu vou dar Ctrl+Z, Ctrl+Z até ele voltar ao original e vou em objeto, transformar, dimensionar. E caso a gente queira que o traçado, o contorno, se mantenha sempre do mesmo tamanho, vocês vão desmarcar isso aqui, dimensionar traçados e efeitos, ok? Agora, quando eu fizer Alt Shift, né, para fazer o dimensionamento, eu mantenho o traçado. Isso vale conforme a preferência de vocês, né? Agora eu estou fazendo uma caixa de seleção e vou fazer o alinhamento. O alinhamento é outra ferramenta que eu gostaria que vocês aprendessem a usar logo, porque pelo menos eu uso bastante. Então, aqui em cima a gente tem alinhamento, mas é claro também tem janela, alinhar. Eu vou trazer aqui
Só para vocês enxergarem melhor, tá? Não precisa ficar fazendo isso. Bom, então alinhar. Se vocês não estão vendo direito muitas coisas, né? Se vocês estão vendo a guia pequenininha, vocês têm esse botãozinho aqui que ele vai expandindo. Ele tem 3 estados. Aí vocês encontram esse botão alinhar a, e nesse caso eu vou pedir que vocês deixem marcado alinhar a seleção. E aí ele vai fazer o alinhamento por baixo, pronto, tá? Então aqui a gente já tem o olho prontinho. Agora a gente vai fazer esses 3 bigodinhos, certo? Então eu vou, ferramenta retângulo, vou escolher uma outra cor. Eu estou escolhendo cores que não tem nenhum motivo, tá? Tô só sorteando mesmo. Fiz o primeiro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer Ctrl C, Ctrl F e com Shift eu tô movendo para baixo. E agora eu vou fazer Ctrl C, Ctrl F e Shift e mover para baixo de novo. Desse jeito eu tenho certeza que os meus 3 bigodes estão igualmente espalhados, tá certo? Agora vamos fazer essas bochechas aqui, que são na verdade 2 triângulos. Para fazer os triângulos eu vou usar a ferramenta polígono, não tem triângulo, né? A gente vai fazer qualquer polígono com mais de 5 lados, mais de 4 lados, desculpa, usando essa ferramenta. Para criar um triângulo ou um hexágono, o que quer que seja, vocês vão clicar apenas uma vez em qualquer lugar da tela. Aí vai aparecer essa caixa de diálogo aqui que eu estou movendo. Eu só vou tirar o alinhamento da frente. Seleciona o polígono, clicou em qualquer lugar da tela apenas uma vez, apareceu a caixa de diálogo e a gente vai colocar 3 lados, ok? Ele cria o triângulo. Eu vou deletar, vou trocar de cor e vou desenhar o triângulo com Shift pressionado. Começa a desenhar primeiro e depois mantém o Shift pressionado, porque aí vocês têm certeza que ele tem todos os lados iguais. Ok? Para rotacionar esse triângulo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão passar o mouse em cima aqui das alças, vão ver que a alça muda de formato. Quando ela virar um arco, vocês vão começar a girar e vão manter o Shift pressionado. Quando vocês mantêm o Shift pressionado, ela faz uma espécie de snap. Ela gruda, ela cola. Então agora aqui a gente vai poder fazer a escala e vamos duplicar. A gente pode duplicar com Ctrl C, Ctrl V, ou a gente pode agora aprender uma ferramenta nova que é fazer a duplicação com Alt. Então, quando eu tenho um objeto selecionado, eu mantenho o Alt pressionado, o meu cursor muda, ele fica como se fosse duplicado, preto e branco, um em cima do outro. E agora eu arrasto e faço a cópia. Se eu mantiver o Alt pressionado, começar a arrastar e depois pressionar Shift, eu estou fazendo um snap em relação à direção. Então, isso pode ser útil muitas vezes. Bom, aqui a gente tem uma situação que os triângulos, eles não estão na ordem certa. Eu gostaria que esse triângulo aqui tivesse em cima. E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito, organizar, trazer para frente. Aí vocês estão vendo o atalho é Ctrl Shift e colchetes. Eu acho um atalho extremamente importante de vocês saberem. Então, eu vou usar só esse atalho. Então, Ctrl Shift e colchete. E para mandar para trás é Ctrl Shift e acento. Na verdade, não sei as outras pessoas, eu não uso avançar e recuar. Eu uso só enviar para frente e trazer para frente e enviar para trás. Então, agora eu vou afastar isso aqui e vou criar o nariz. Então, para criar o nariz retângulo, vou trocar de cor. Vou criar o nariz. E para criar o
essa partezinha aqui debaixo do nariz, eu vou fazer Ctrl C, Ctrl F, vou trocar de cor, e vou movê-lo para baixo, assim. Aí eu tenho certeza que os dois retângulos estão encostados um no outro. Então agora vamos fazer bem rapidinho a orelha, mantendo o Shift pressionado. Vocês já sabem como faz, não tem mistério nenhum. E esse retângulo aqui da sobrancelha dele. Que ele parece que tem uma rotação que não é de 45 graus, então eu vou fazer assim, estimando o tamanho. Bom, ele tá quase pronto, né? Vamos afastar aqui, eu vou colocar esse aqui por baixo. Tá, e aí eu gostaria que a gente testasse alguns comandos de alinhamento. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai selecionar esses dois objetos aqui que fazem parte do nariz e Ctrl G. Ctrl G é agrupar. Cadê agrupar aqui, ó? É agrupar, é um atalho muito importante. Então, a gente não vai usar objeto agrupar, a gente não vai usar o menu, vamos combinar de usar o atalho, Ctrl G. E agora eu movo os dois ao mesmo tempo, mesmo que eu selecione apenas um. Eu vou agrupar também todos esses objetos aqui. Opa. Eu vou agrupar esses aqui, as duas bochechas, Ctrl G, e vou agrupar também os olhos, porque eu vou fazer um alinhamento em relação a eles. Então, vou selecionar os dois aqui e vou alinhar pelo centro. Eu vou pegar aqui o alinhamento para deixar bem próximo a vocês. Eu tenho alinhar a seleção, vou colocar aqui no meio. Ele nem se mexeu porque ele já estava alinhado. Agora eu vou agrupar, Ctrl G. Eu quero também alinhar esse nariz em relação ao rosto, né, a face do leão. Então eu vou selecionar os dois e vou alinhar pelo centro. Se eu faço isso, eu vou dar um Ctrl Z. Se eu fizer isso, vê se vocês notam que os dois objetos se moveram. Eu gostaria de alinhar o nariz em relação ao retângulo azul, sem que o retângulo azul da face se mova. Então, para isso, eu vou usar a função alinhar ao objeto-chave. Eu preciso dos dois objetos que eu quero alinhar selecionados, aí eu venho em alinhar objeto-chave. E aí vocês podem perceber que, eu só vou trocar aqui, vocês podem perceber que um dos objetos, ele ficou com um contorno mais realçado. Eu troquei de cor do azul para vocês enxergarem melhor esse realce. Então, a gente tem aqui um objeto que está com um contorno azul mais espesso. Esse é o objeto-chave. Eu quero que o retângulo cinza, o retângulo da face, seja o objeto-chave, então eu vou clicar uma vez sobre ele. Não estou segurando Shift nem nada, só clica sobre ele. E agora o Illustrator entende que não é para mover esse objeto. Então, agora eu alinho em relação à posição dele. E a última coisa que eu vou fazer é selecionar todos os outros elementos que compõem a face, agrupar, Ctrl G, e vou espelhar. Para espelhar, vocês podem clicar com o botão direito, transformar, refletir, e aí ele vai abrir esse diálogo, ou vocês podem fazer desse jeito aqui, que é o que eu acho mais legal. Vocês vão aqui nas ferramentas, vão abrir esse menu aqui, girar, vocês ficam com o mouse pressionado e encontram refletir, e aí vocês vão clicar uma vez em cima do centro do nariz, porque o eixo de mirror, né, de espelhamento, vai ser esse nariz. Então tem uma hora, vamos ver se eu aproximo aqui, se dá para enxergar direitinho, tem uma hora que vocês acertam aqui o centro, ele até está escrito ali, né, que é o centro.
Aí vocês vão clicar apenas uma vez, tá? Com o Alt pressionado. Então, eu estou pressionando o Alt, eu vou clicar no centro, onde ele está indicando, e agora vocês podem ver que que o Illustrator redefiniu o ponto de espelhamento, ele está em azul aqui, e abriu a guia refletir. Então agora vocês querem espelhar na vertical e querem copiar, porque se vocês não copiarem, ele só vai espelhar o que está selecionado. Então clique em copiar e ele faz a inversão bem direitinho. O último passo é desenhar linhas. As linhas estão aqui, onde eu estou passando o mouse, do lado da ferramenta de texto. E para desenhar linhas, vocês têm que ver que as linhas elas têm um traçado, elas não têm preenchimento. Então, vocês não precisam definir essa cor aqui, né? Essa cor de preenchimento. Tem que escolher uma cor de contorno ou de traçado. E vocês têm que escolher também, eu vou trazer aqui de novo, só para vocês enxergarem melhor, vocês têm que escolher uma cor de traçado. Eu vou deixar essa aqui porque é o traçado que está sendo usado nos outros objetos. Então, se eu mantenho o Shift pressionado, o Illustrator cria as linhas mantendo os eixos, né? Cria perfeitamente na vertical ou perfeitamente na horizontal. Então, essa aqui agora eu vou duplicar do jeito que eu tinha feito antes, com refletir, vou manter o Alt pressionado e vou clicar bem aqui na ponta da linha e vou refletir na vertical, copiar. E vou agrupar todas essas aqui, Ctrl G. E vou alinhar, ela está alinhada, mas igual eu vou alinhar, só para ter certeza, né? Vou alinhar ao objeto-chave, e o objeto-chave é o nariz. Então, eu clico no nariz. Ela estava alinhada já, né? Então, perfeito. Tá, os últimos passos, eu vou fazer bem rapidamente aqui. Vamos desenhar um triângulo pro corpo. Vou colocar aqui embaixo, não vou colocar alinhado a prancheta, vou colocar um pouquinho abaixo para poder falar para vocês sobre a sangria. Vamos escolher qualquer cor aqui. E colocar para baixo, né? Lembra como é que faz? Ctrl Shift, acento agudo. Ele foi muito para trás, porque ele foi para trás da imagem. Mas agora eu nem estou precisando mais dessa imagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui as camadas, vou localizar a minha imagem, arquivo vinculado, essa que está com o bloqueado aqui, com o cadeado, e vou deletar, porque eu não estou mais precisando dela. Agora eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl F, vou trocar de cor, ver que eu não estou realmente preocupada com a paleta. Vou manter o Shift Alt para poder reduzir proporcionalmente e a partir do centro. E vou rotacionar agora segurando o Shift para que ele fique um múltiplo de 45. Ok, então agora só falta a elipse. A elipse eu vou alinhar a prancheta aqui no centro e em cima. E vou mandar para todo mundo para trás. Ctrl Shift, acento. Eu posso selecionar todos os objetos e aplicar o mesmo traçado a todos eles. Por exemplo, aqui na guia traçado, vocês veem que eu não tenho mais um valor para espessura e o motivo é porque cada objeto desses tem um tamanho diferente. E agora aqui eu posso escolher um tamanho igual para todo mundo. Vocês podem escolher qualquer tamanho e qualquer cor. Vou só trocar aqui para diferenciar do... Bom, o que é a sangria? Então, tá, só para a gente terminar essa parte. A sangria é essa linha vermelha que vai ser a linha onde as guias de corte vão estar demarcadas. Então, se a gente imprimir um desenho que sai da página e vaza até a sangria,
Na hora que a gente for imprimir, isso só vale para impressão, não vale para desenhos feitos para web, para dispositivos móveis. Essa parte verde aqui que eu vou fazer um retângulo em cima. Então, essa parte verde aqui, ela vai ser cortada pela faca. Então, a gente tem certeza que não vai ficar nenhum fiozinho branco na base do desenho quando a faca passar por ali. Então, para terminar, só vamos salvar esse arquivo. Eu vou salvar como desenho geométrico, porque foi esse o nome que eu coloquei quando o Illustrator me pediu para criar a prancheta. Se vocês quiserem, se vocês tiverem o Illustrator CC e quiserem salvar numa versão anterior, vocês podem usar esse diálogo aqui, aí vocês podem salvar como Illustrator CC. Se não, só salva, ok? E eu vou fazer mais uma coisa, eu vou entrar aqui na ferramenta prancheta e vou colocar um nome para essa prancheta e vou chamar de Leão. Leão. Então, eu tenho agora uma prancheta com esse nome. Se vocês olharem janela pranchetas ou artboards, vocês vão ver que as pranchetas têm os nomes que vocês colocam. Tá? Então, aqui no Illustrator CC, vocês podem alterar a ordem das pranchetas usando essa janela. Tá? Então, vamos tentar agora. Arquivo, exportar para telas. No Illustrator CS6 só tem exportar. Aqui a gente escolhe onde esses arquivos vão ficar. Eu estava em outra pasta, eu vou salvar nessa pasta aqui. Vocês escolhem a pasta que vocês querem, tá? E a gente pode escolher se quer tudo, intervalo, enfim, o diálogo é basicamente o mesmo no Illustrator CS6. Então, eu vou exportar a prancheta e vocês vão ver que aqui, ó, o nome do arquivo, isso vale para o CS6 também, o nome do arquivo vai ser o nome da prancheta. Então, vamos exportar e vamos dar uma olhada ali no Explorer para ver como é que ficou. Então, aqui está o arquivo que eu acabei de criar. É isso, tá, pessoal? Pela aula do Illustrator, se vocês puderem, tá, eu incentivo vocês a criarem um desenho diferente, que não seja um leão, pode ser qualquer outro bicho que seja geométrico. Vamos tentar manter esse padrão, tá? Um bicho, um animal geométrico, que não tenha nenhuma transformação nas primitivas 2D. E aí vocês podem postar o resultado no grupo do WhatsApp que a gente tem das nossas aulas, tá? E aí vocês só venham exportar para telas ou só exportar no Illustrator e vocês exportem como um PNG que ele já vai criar com uma resolução adequada para vocês compartilharem a imagem na web ou dispositivos móveis. Tá bom? Era isso. Até daqui a pouco.